Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. E no nosso podcast Entre Amigos de hoje, temos os nossos convidados maravilhosos, que é o Diego Faria e a linda Leia Fé. Gente, gratidão por ter aceito o nosso convite. Nossa, vocês são muito especiais, vocês são da casa. Fique à vontade, conte-nos tudo sobre. Não é verdade, Marta? Com certeza, a Leia tem trazido pessoas maravilhosas para a gente. Ela foi trazida por uma outra amiga, né, que é a Sol, que também tem indicado. E assim, a gente está muito feliz, né, com as pessoas que estão vindo para a nossa egrégora, que são pessoas indicadas por pessoas maravilhosas. Então, assim, agora vocês já estão na nossa egrégora e não vão sair mais, né? Então, a Leia, gratidão, Leia, por apresentar o Diego para a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua história com o Diego para depois a gente passar o bastão para ele. Tá bom. Boa noite, gente. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui no Entre Amigos. Eu adoro, já tô me acostumando, tá? E hoje eu trouxe comigo o meu amigo aqui, Diego Faria, grande terapeuta. Ele é um fofo maravilhoso. E como foi que eu encontrei o Diego? A gente se encontrou. Aliás, ele me encontrou, né, Diego? Eu Sim. comecei a falar no canal sobre o método Sedona, né, que é uma prática muito legal de soltar e liberar e calar os pensamentos. E eu sempre fiquei nessa coisa do calar o pensamento, de observar o pensamento e tudo mais. E aí eu encontrei o método Sedona, essa coisa do soltar. Eu tinha uma coisa de ficar segurando os sentimentos também, né? E aí foi muito legal. Eu falei assim, também vou passar no canal essas informações, porque não tinha muitas informações em português também do método Sedona, igual do Tressurf, né? Não tinha. Eu falei, então vou passar porque são informações maravilhosas, né, para a pessoa e fácil. É fácil. Tem 3 perguntas no método Sedona que desbrava o cérebro, assim, abre caminhos, eu acho, sabe, na minha visão. E aí eu comecei a passar esses livros, né, conteúdos de audiolivros lá no canal. E aí o Diego estava estudando o método Sedona e ele achou o Facilite Sua Vida lá com um monte de coisas, né, Diego? E aí ele Muito começou conteúdo. muito conteúdo. Ele passou a estudar lá junto no Facilite Sua Vida, com os conteúdos que eu passava. E aí ele foi, falou comigo, e a gente começou a fazer as lives, e foi maravilhoso. Eu adoro fazer as lives com o Diego. Gente, na minha vida só chega pessoas maravilhosas, eu fico impressionada. E aí só chega os melhores. E começamos a fazer live também, e aí estamos aí de parceria também. Ele é um grande parceiro do Facilite Sua Vida. Ele e a Júcio, né? Com eles dois eu faço live, e agora pretendo voltar a fazer as lives, né? Que eu já estou nesse processo de me organizar. E é isso, gente. Passe lá no Facilite Sua Vida para ver nossas lives. E aí agora eu passo pro Diego, que ele é um fofo, vocês vão ver. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre o método Sedona, eu gosto muito de falar sobre soltar. Foi uma coisa que mudou minha vida, eu tenho certeza que pode mudar a vida de muita gente. Nessa prática é maravilhosa quando a gente leva ela para o nosso dia a dia, quando a gente realmente faz, pratica o soltar, a gente realmente se liberta dessas emoções, desses sentimentos que vão causando, criando tanto peso na nossa vida e dificultando, né, o nosso dia a dia. E soltar facilita a nossa vida, né, Leia? Sim, muito. Eu cheguei no soltar depois de muita dificuldade que eu estava em... Porque quando a gente... Quando eu entrei nesse autoconhecimento, foi por muita dificuldade de realizar desejos, né? A gente quer realizar algo financeiro, algo amoroso, algo no profissional, e a gente faz técnica para aquilo, faz técnica para aquilo outro, e a gente começa a aprender muita coisa, e no fundo a gente faz e pouco resultado, né? E aquilo começou a me angustiar, porque estudava muito e praticava muito as outras técnicas, e aquele o filme documentário Segredo,
E eu vi aqui, eu falei, gente, mas para tantas pessoas funciona, por que que para mim não está funcionando? Estou praticando, estou fazendo certinho, lá no filme fala tudo direitinho, eu faço tudo certinho, por que que não está funcionando? E aqui, e você vê muita gente tendo resultado, e você começa a se comparar e aquilo começa a ficar cada vez mais pesado, a ponto da gente querer desistir e parar com tudo, né? Porque no fundo a gente quer realizar nossos desejos. E a coisa não acontecia, e via, estudava aqui, estudava ali, até que um dia eu vi, não era o método Sedona, mas era o soltar. Falava como soltar. Porque se você soltasse, você realmente teria tudo que você quisesse. Aí eu pensei, tá ali, tá nesse soltar. E comecei a pesquisar mais aí a fundo e descobri que o soltar vinha do método Sedona. E que a dificuldade que a gente tinha em realizar o que a gente realmente quer vinha de crenças, emoções, coisas que rodavam em segundo plano na gente, coisa que a gente não percebe. E nossos resultados estão vindo muito desse inconsciente, desse automático que está dentro da gente, essas emoções, sentimentos, sensações, pensamentos que estão rodando ali em segundo plano e que a gente não percebe. Porque por mais que aqui em cima a gente está querendo ter, querendo realizar, eu quero isso, eu quero aquilo, estou fazendo afirmação e estou fazendo tudo que tem que ser feito, né? Naquela motivação para ter, mas o resultado não chega, é porque por trás tem algo nosso que está contra. Por mais que a gente está na exaltação, na motivação de querer, e aquilo não chega, é porque por trás existe algum sentimento contrário, existe alguma emoção contrária. Mas que a gente não percebe, a gente não vê. E com o método Sedona, com o soltar, a gente aprende a ir para dentro de nós, olhar para o que a gente realmente está sentindo, aquilo que a gente realmente está vibrando e soltar isso. É uma técnica que faz a gente mergulhar dentro. Porque aqui dentro é que estão esses programinhas rodando em segundo plano, esses programinhas que estão nos atrapalhando a conseguir o que a gente realmente quer. E eu comecei a perceber que para todas as outras técnicas que eu sempre estudei e fui a fundo, o que precisava para tudo aquilo funcionar era soltar. E soltar, por mais que muita gente falava na época sobre soltar, a maioria não se aprofundava no tema. A maioria falava que soltar era só parar de pensar, era esquecer, era deixar para lá. Só que se você também já tentou fazer isso, viu que não funciona. A gente não consegue esquecer. Parar de pensar, então, é impossível. A cabeça está sempre pensando, pensando, pensando. Então, o soltar começa a agir na emoção interna. Porque quando você começa a trabalhar dentro, você naturalmente vai aquietando a mente. Quando você vai começando a soltar os sentimentos, as camadas, os véus de ilusão, quando você vai se aprofundando, você naturalmente vai aquietando os pensamentos também. Porque você começa a sentir e você começa a pensar. E uma coisa vai alimentando a outra, a ponto de, às vezes, nossa cabeça está tão agitada de pensamento, porque está vendo de tanta emoção reprimida, que a gente não dá conta, né? A gente parece que uma hora vai sofrer alguma coisa, vai travar de tanta agitação mental. E toda essa agitação mental, todo esse excesso de pensamento e sentimento vai travando a nossa vida, vai pesando o corpo, a ponto de a gente chegar numa exaustão de irritado, cansado, e você não sabe da onde, né? Esse tanto de programinha ali funcionando por dentro e sem a gente perceber, vai deixando o corpo cansado, pesado, inflamado, porque tudo isso que a gente está sentindo e não está deixando sair, está ali adoecendo o nosso corpo. Além de adoecer o corpo, está ali bloqueando nossos desejos, tudo aquilo, nossos sonhos, tudo aquilo que a gente quer realizar.
Então, quando eu comecei a aprender a soltar, quando eu comecei a colocar em prática todas as técnicas que o método nos oferece, e que o método Sedona oferece, aí que eu comecei a perceber a diferença na qualidade de vida. Porque você começa a dormir melhor, você começa a ter mais clareza para criar, para um pensamento mais claro, um pensamento mais leve, porque as emoções param de dominar a nossa vida. Porque hoje, se você parar para perceber, você está agindo e reagindo, vivendo aí no automático, de acordo com o que você está sentindo. Se você está com raiva, você vira raiva e você sai agindo com raiva, criando mais problemas que a raiva traz. E com soltar, você aprende a olhar para essa raiva sem que ela te domine. Você começa a usar essa energia da raiva não para destruir ou para fazer algo ruim. Você começa a usar os sentimentos e as emoções, nem seria usar, você começa a observar essas emoções sem que elas te dominem. Então, soltar, na verdade, é parar de segurar tudo isso, é parar de se identificar com o que você sente, é parar de reprimir, é parar, é desapegar de tudo isso que a gente aprendeu de alguma forma a segurar. Porque você sente algo, você segura. Você sente outro algo, você tem vergonha de sentir aquilo. Você sente tudo que a gente sente, a gente começa a rotular, a criticar, a esconder, e tudo isso vai parando aqui dentro do corpo. O corpo não é um depósito para essas emoções. O corpo é para entrar em fluxo, é para todas essas energias passarem por nós, sem barreiras, sem resistência, sem obstáculo. E quando a gente começa a sentir e a gente de alguma forma não gosta daquilo que a gente está sentindo, ou quer parar o que está sentindo, quer mudar o que está sentindo, a gente prende isso. A gente se apega, reprime, resiste e faz com que cada vez mais a gente vai pesando o corpo, vai adoecendo o corpo e vai nos distanciando dos nossos desejos. Porque tudo isso que a gente está sentindo, se a gente não soltar, a gente o corpo vai começar a reclamar, e ele começa a reclamar com dores, com abafamento, com doenças, com tensões musculares. Então, tudo, se o corpo está sinalizando todos esses desconfortos, ele está só te mostrando, tem algo aqui que precisa ser visto, tem algo aqui que precisa ser acolhido, visto, olhado, porque essas emoções, é que elas querem é o quê? Passar. É através do quê? A hora que você para sentir, para olhar, para se observar. E esse é um autocuidado que a gente tem, com que faz com que o nosso corpo funcione melhor, que a nossa vida funcione melhor, que a gente se torne mais livre para fazer escolhas mais assertivas para nós mesmos, sabe? Então, através da prática, a gente começa a, a saber sentir. E esse sentir não é ressentir de forma dolorosa. Na verdade, é um observar o corpo e o que o corpo está sentindo lá dentro. O que está. Porque quando essa energia passa por nós, a gente dá o nome de emoção, sensação, sentimento, pensamento. Quando isso passa por nós e mexe internamente no corpo, causa a sensação. E de acordo com essa sensação, a gente reage. Essa reação vai dar aí uma atitude na nossa vida que vai criar um resultado. Então, quando a gente passa a olhar primeiro para a emoção e começa a liberar essa emoção, começa a deixar ir essa emoção, começa a soltar essa emoção, a gente começa a se libertar desse peso, a se libertar do que está difícil, né, na nossa vida. A gente deixa de ser escravo das sensações, das nossas emoções. A gente estava conversando um pouco antes, né? E assim, pelo que você falou antes e está explicando agora, é,
esse método, ele é muito prático, né? Porque, às vezes, uma das coisas que eu mais escuto, assim, é do pessoal falar do livro Segredo, do filme, mas todo mundo fala, mas ficou em segredo, porque eles não falam qual é o segredo, né? E pelo que a gente tem visto, tanto do Transurfing quanto com você agora, é muito mais prático, né? É algo que você exercita, né? Que você tem uma disciplina e que você percebe as mudanças, né? Diferente de coisas que ficam muito longe da gente, né? Quando você fala em soltar, me vem a palavra desapego mesmo, né? Então, quando você desapega, é como se você soltasse não sei, um pó, né, no ar e que ele, né, vai embora. Você sabe, você vê isso saindo, né, como sentimentos, né, fisicamente, né, quando você sopra alguma coisa. Então, assim, a minha percepção do que a gente já conversou com a Leia e com você agora uma coisa que as pessoas buscam muito, é muito prática, né? É o que vocês estão explicando a princípio, mas que você né, vai desenvolver mais, né, essa conversa e vai trazer mais informações, né, em relação ao que você percebeu de mudanças internas e com pessoas que você já atendeu, né? Sim, e essa sensação é uma sensação de liberdade quando você deixa ir tudo que está ali te atrapalhando, que está te bloqueando. É uma sensação tão gostosa, é uma leveza, é um peso que você tira de você. Porque tudo isso que a gente está guardando, que está reprimido durante tantos anos, está causando muita dor interna, está causando aí bloqueios, não só no corpo em forma de tensão, mas bloqueios na vida, justamente por estar ali vibrando naquilo. Essa energia que está ali dentro, ela está nos prejudicando de alguma forma. A pessoa meio que cria como um pet, né? Aquela emoção ruim de 20 anos atrás, traz até agora na mesma narrativa, no mesmo tudo, e não consegue soltar. Aí vem o método Sedona e faz a gente soltar. Gente, eu amo as perguntas que tem no método Sedona. Eu acho que ela abre muito, não tem. A gente vai se respondendo a coisa do soltar. Simplesmente a coisa, a gente vê pequeno, entendeu? A gente pergunta e a gente passa a ver aquela emoção pequena. E aí fica fácil de soltar. E É essas muito prático. perguntas é da técnica, e a gente até vai fazer isso mais no finalzinho, a gente pode praticar juntos para você sentir um pouco do que é esse soltar. Que essas perguntas nos fazem olhar para dentro, elas nos fazem, que não é nada mágico e não é nada repetitivo, é uma pergunta para você olhar para dentro, olhar para você, olhar para o que você está sentindo e realmente ver ali se você quer soltar, se você é capaz de soltar, se você realmente quer libertar daquilo, porque muito do que a gente está carregando, se a gente parar para olhar, parece que virou um hábito a gente se sentir de certas formas. Virou algo, é um apego tão grande que é até um vício nosso sentir a mesma emoção todo dia. A gente se identifica tanto com aquela emoção que acha que aquilo é nosso, que aquilo nos pertence, que a gente é aquilo. E você começa a perceber que você não é o que você está sentindo, que o que você está sentindo não te define. O que você está sentindo é apenas uma energia passando por você. Essa energia te traz sensações, mas não te pertence. E se você aprender a deixar todas essas sensações fluírem por você, você vai começar a entrar numa harmonia com a vida. Você vai começar a aceitar o que é, o que está, e é esse trabalho de estar em harmonia com a realidade, sabe? Que você para de brigar, de resistir, de não aceitar o que é. Então você deixa de ser resistência e passa a ser fluxo. E nesse fluxo você começa a ter
a ser e a fazer o que você quer. Você começa a ver seus desejos se realizando, porque você parou de ser uma pedra nesse caminho, você parou de ser a barreira que te atrapalhava. Porque o mundo é pura abundância, e se a gente está num local de escassez, de dificuldade, é porque somos nós mesmos que não estamos nos permitindo acessar isso que a gente quer. É nós mesmos que estamos evitando a ter o que a gente tanto quer. Por quê? Por causa desses sentimentos que estão rodando aqui dentro do segundo plano, que a gente não está percebendo. Esses sentimentos que a gente está pegado, esses sentimentos que a gente está acostumado a sentir, ressentir todos os dias. E essas histórias que a gente vem contando para nós mesmos todos os dias, essas coisas que a gente fica se justificando todos os dias. Você pode perceber que muitas das vezes a gente está apegado a histórias do passado. E essas histórias nos fazem sentir e ressentir a mesma coisa. Porque quando você lembra de algo, quando vem memórias de lugares, de pessoas, você pode perceber que você sente aquilo. Essa sensação te faz reviver, ressentir e atrair mais daquilo. Então a gente tem que ficar atento ao que a gente está sentindo. Não de forma a evitar, e nem de forma a querer expulsar isso à força, mas de forma a olhar com mais amor para você e de como você está se sentindo. Sabe, soltar traz lá no fundo um amor próprio, porque você começa a se conhecer melhor de forma a trazer a sua essência natural para fora. A trazer a sua essência, a sua verdade, que sempre esteve aqui, mas está lá embaixo. Ela está soterrada de tanta camada emocional, de tanto peso emocional. Então, quando você começa a soltar, a sentir, você começa a abrir esse fluxo, você naturalmente traz essa paz, essa alegria e um amor natural do ser, que já somos nós, mas que a gente não está acessando por causa dessa resistência que nós mesmos criamos. Nós mesmos estamos evitando a nossa luz, nós mesmos estamos evitando ter e ser aquilo que a gente quer. E para isso a gente precisa soltar, deixar tudo isso ir. Se você me permite, assim, me veio na mente sair do papel de vítima, de coadjuvante, para ser o protagonista, né? Você percebe que você é o protagonista, que você tem ali já tem o que você está procurando, que você já é o que você está procurando, que você tem que parar de procurar fora e olhar para dentro, trazer o que já está aqui, porque já está aqui, você já tem, você já é. Então o trabalho agora é só acessar isso, é só você tirar toda essa ilusão que a gente acumulou, né? Que a gente acreditou. E está aqui, já está aqui, é só a gente entrar em contato com isso. Então, o método nos dá essa oportunidade, nos traz essa. A gente relembra o que a gente naturalmente já sabe? Porque soltar é uma habilidade natural do ser humano. A gente já nasce com essa habilidade, só que a gente esqueceu. Com o tempo, a gente foi parando de usar. Então, quando você começa a aprender o método, você começa, na verdade, a relembrar. É como se fosse uma fisioterapia para te lembrar desse movimento, sabe? Disso que você já sabe. E vai ficando, e quanto mais você pratica, vai ficando cada vez mais fácil. Quanto mais você pratica, você vai percebendo que você nem mais precisa da técnica. A técnica é só uma muleta ali de início, sabe? Para você depois naturalmente sair andando e correndo sem nenhuma muleta. Porque é só para te relembrar, porque quando você começa a praticar, você percebe que já sabe de tudo. Não, com certeza, assim, pelo que você está falando, é um exercício, é uma disciplina também, né? De você se redescobrir, né? É uma reeducação. E você começa a perceber uma forma de viver que é bem mais leve do que a que a gente acostumou. Porque a gente acostumou o quê? A ficar reprimindo,
a ficar escondendo o que a gente sente, a ficar evitando o que a gente sente. A gente aprendeu a não mostrar, né, nossos sentimentos, porque é visto como uma fraqueza, é visto como tanto preconceito, né, com os Guardar sentimentos. mágoas e raivas. Você vê que as crianças, né, você vê naturalmente elas soltando, que elas estão ali num conflito e rapidinho elas já estão se entendendo novamente. Agora, nós adultos, não, se a gente tem um conflito aqui, vira uma bagunça, né? Uma coisinha Tudo. pequenininha, né? A pessoa já fica com É, raiva, não quer mais falar, não tem mais conversa, e a entende? gente não faz ideia o quanto isso nos faz mal, né? O quanto isso, esse ressentimento, essas mágoas, o tanto que isso nos envenena por dentro, nos deixa doentes tanto doentes fisicamente quanto também bloqueados materialmente, né? Então, para a lei da atração funcionar bem, porque a lei da atração funciona o tempo todo, mas para a lei da atração trazer o que realmente é bom para nós, a gente precisa tirar tudo isso que está atraindo o que a gente não quer. Porque para a gente perceber, né, e muita gente tem muita dificuldade em sentir, sabe? Porque quando a gente começa, quando eu comecei no método Sedona, que eu comecei a parar para me olhar, para me sentir, para me respeitar, na verdade, quando você começa a se respeitar, porque você começa a se cuidar, você começa a trazer esse amor próprio, né? É difícil. No primeiro momento, você acha que você não está sentindo, você acha que não está acontecendo nada, de tanto que a gente está no automático, sabe? De tanto que a gente acostumou a evitar a sensação, quando a gente para deixar isso vir, ou a gente fica com muito medo no primeiro momento, ou a gente não sente nada, de tanto que a gente se anulou, sabe? De tanto que a gente se anestesiou. E parando para sentir, para se conhecer, e você percebe o quanto que você traz vida para o corpo, o quanto você sai da apatia e começa a deixar. É como se o brilho natural começasse a aparecer, sabe? Aquele entusiasmo de fazer, de criar, de querer viver, de querer acordar, muda, porque você foi tirando tudo aquilo que te atrapalhava antes. Então, é um método libertador, é uma nova forma de viver e é uma forma muito gostosa de reaprender a estar nesse mundo, sabe? Que é sentir, se permitir sentir o que você está sentindo. Um dia eu até falei com a Leia que o nome nem deveria ser soltar, deveria ser sentir. Porque a hora que a gente aprende a É mesmo. sentir, a gente aprende a viver, a gente aprende a se libertar e tudo fica mais leve, mais fácil. Eu acho que esse é o momento de você fazer os seus conteúdos com a técnica sentir, Muita né? gente evita sentir. A hora que fala em sentir, muita gente corre, sabia? Muita gente tem medo, porque muita gente está evitando algo que acha que está ali dentro, machucando há tantos anos, algo que está tão dolorido que não vai dar conta de olhar para aquilo. Muita gente tem medo de olhar para o que está doendo. É por isso que muita gente está evitando. E se você realmente tiver essa coragem para olhar, essa decisão, é uma escolha. Se você realmente estiver disposto, disposta a olhar para isso, você vai perceber que nem é tão grande assim, que nem é tão doloroso assim. Essa dor que você está carregando só quer ser vista, só quer ser sentida. É como se fosse uma visita que você está evitando, e essa visita está o tempo todo ali batendo na sua porta, ficando cada dia mais indesejada ali, te incomodando para você ir lá, olhar e receber. E quando você abre essa porta e realmente recebe essa visita, ela vai embora. Ela tá ali só para. Ela vai te trazer uma sensação e vai embora. E todas as sensações, emoções, sentimentos, de acordo com vários estudos, elas duram de segundos a minutos, ou seja, isso vai chegar ao fim, vai passar.
mas precisa da sua permissão. Precisa de você estar ali disposto a acolher isso. Acolher sem preconceito, sem medo, né? Porque é possível sentir, é possível, é seguro. Você pode sentir, não tenha medo das emoções. Não pare de evitar, né? Então, é uma forma muito gostosa de se viver, de aprender a sentir. Eu acho que a gente foi acostumado a ter várias máscaras, né? Uma máscara para agir em casa, outra na rua, outra no trabalho, e isso vai tirando um pouco da essência de cada um, né? Eu acho que quando você trabalha mais a sua essência, até mesmo para uma satisfação pessoal, eu acho que isso deixa tudo mais leve, né? E isso não tem a ver com educação, né? Tem a ver com leveza, né? Você não precisa de Sempre. forma, né? São as várias máscaras que a gente acaba usando por conta de ser aceito na sociedade, ser aceito naquele grupo. Se você for diferente, você não vai ser aceito e você quer estar ali. Então, eu acho que isso também ajuda bastante, né? Nesse sentido. Porque se a gente for olhar, a gente está num modo sobrevivência, né? Que são essa forma de. Se a gente perceber o corpo, ele está no modo luta ou fuga. Então a gente sempre está tenso, porque a gente sempre parece, ou a gente está no ataque ou na defesa, mesmo em lugares onde não precisa estar. Essa forma de estar vivendo, libera dentro do corpo muito cortisol que vai envenenando o nosso corpo. Porque a sensação lá dentro, a emoção lá dentro, é de como se a gente estivesse correndo perigo o tempo todo. E não, às vezes a gente está dentro de casa, no conforto da nossa cama, e está ali com vários pensamentos intrusivos, de medo, de pânico, e não tem por que a gente estar daquele jeito, e o corpo naturalmente está apegado naquilo. E quando você começa a praticar, você começa realmente a ir soltando isso, a ir percebendo, a estar presente é uma coisa muito importante no método, a você estar presente e ver que nesse momento está tudo bem. Nesse momento, basta estar aqui, basta ser e parar, começar a parar de sair dessa defesa constante, porque se você está na defesa, é como se inconscientemente você já está em guerra. Se eu preciso me defender é porque eu estou em perigo. E você não está em perigo, né? E mesmo se você estivesse e você trouxer a presença, você vai ter clareza do que fazer. Você não precisa estar a ponto de ficar nesse medo constante. Porque na hora que for o perigo, você vai saber o que fazer. E na hora que não tiver em perigo, você vai saber relaxar. A gente começa a mostrar para o corpo que está tudo bem. Você começa a estar mais íntegro, a ponto de você tá ali em comunicação, mostrando para você, tá tudo bem, aqui é isso, ali é aquilo, mas nesse momento, ó, tá tudo bem, e se tiver que fazer algo, vão fazer, se não tiver, não vão fazer, né? Você não vai estar o tempo todo em alerta. Esse estado de alerta consome, né? Nos deixa na exaustão, realmente. Ansiedade do futuro e falando do passado, isso acaba. Inclusive, eu li no livro, né, que o Lester fala que para os pensamentos, que a pessoa começa a ter pensamentos só quando ela quer ter pensamentos. Eu achei isso Porque sensacional, eu hoje, quero chegar nesse nível. hoje os pensamentos estão pensando a gente, nem a gente está pensando. Então, tomou conta. A ferramenta que tomou conta do corpo, né? Porque quando a gente começa a ter essa mente agitada, muitos pensamentos, fica incontrolável. E muitas das vezes a gente quer agir no pensamento, que a gente quer parar o pensamento, mas parar o pensamento é a mesma coisa de você tentar atravessar uma rodovia com carros em alto movimento. Não vai dar certo. Então, para parar o pensamento ou para
aquietar essa mente, é necessário que primeiro a gente vá no que a gente está sentindo. Se a gente trabalhar primeiro as sensações, as emoções, naturalmente o pensamento vai cessando. Naturalmente essa agitação começa a se aquietar. E é nesse aquietamento que a gente começa a fluir na vida, que a gente começa a ter os resultados que a gente realmente quer. E Lester, como a Leia falou, ele que foi o criador do método. E ele descobriu o método numa hora muito difícil da vida dele, que ele estava passando pelo segundo ataque cardíaco. Isso lá em 1952. Ele era uma pessoa extremamente bem-sucedida, realizada, estava muito bem na vida, mas o corpo já estava em pane, ele estava com várias doenças. Ele estava, e inclusive culminou nesse segundo ataque cardíaco. Mas os médicos falaram que na época tinha pouco recurso, mesmo para ele que tinha condição de pagar uma cirurgia ou o que fosse que precisasse, não tinha mais solução. Então os médicos mandaram ele para casa para que ele passasse os últimos dias em casa. Deram poucos dias ou meses de vida para ele. E ele, quando ele chegou em casa, que ele se percebeu naquele estado vulnerável e estudando tudo que ele já tinha estudado, fazendo tudo que ele já tinha feito, ele percebeu, ele falou para ele assim, Lester, burro, burro, burro. Ele falou dessa forma, como que você, com tudo isso, chegou nesse estado, né? Que foi agindo, fazendo tudo na força do braço e indo e acontecendo, e é o que na maior parte de nós fazemos, né? Foi nesse período que ele precisou de ficar de repouso, a olhar para dentro, forçou ele, né, a olhar para dentro, a se aquietar, que ele começou a descobrir nele mesmo, que ele começou a se perguntar o que ele realmente queria da vida. Porque ele estava com 42 anos, ele estava muito novo. E ele começou a se perguntar o que ele realmente queria da vida para chegar onde ele chegou, mas no estado de saúde que ele estava. Que ele foi perceber que ele queria ser feliz. Tudo que ele fez, a busca de dinheiro, as formações que ele teve, empresas, tudo, que ele queria ser feliz. Aí ele se perguntou, mas quando é que eu fui feliz na minha vida? Aí ele foi vendo, né, as pessoas que amavam ele, as namoradas que ele teve, que falavam que amava, e ele percebeu que não estava quando alguém amava ele, que a felicidade estava quando ele amava a pessoa. Aí ele foi descobrindo esse amor lá dentro. Porque quando esse amor vinha de fora, quando isso vinha de outra pessoa, ele ficava dependente daquilo. Todo dia a pessoa tinha que mostrar, demonstrar e falar que amava. Mas quando ele amava, era como se algo dentro dele se restaurasse, porque ele estava amando, né? O amor era dele, era de dentro para fora. Então ele começou a perceber que a diferença era quando ele amava, ele começou a voltar em vários lugares e pessoas e memórias onde ele não amou e começou a amar aquilo. E começou a mandar amor para aquelas pessoas, começou a trabalhar isso internamente. E ele foi percebendo que, em 3 meses, ele voltou a andar, ele voltou a fazer o que ele fazia, ele começou a ter uma energia que ele não tinha. E quando ele voltou nos médicos, os médicos não acreditaram. E ele também, ele não tinha entendido muito bem o que ele tinha feito, porque ele fez algo que ele estava se sentindo bem. Mas ainda não era o método Sedona, era algo que estava começando a aparecer ali, né? Quando ele começou a despertar dentro dele esse amor pelas pessoas, pelos acontecimentos, pelos eventos lá atrás, toda vez que ele lembrava de algo que mexia com ele internamente de forma negativa, que ele percebeu que naquele momento ele não estava, que foi ruim, que ele não amou, ele começou a amar, a mandar amor e sentir e trazer esse sentimento à tona. E esse sentimento foi o que foi curando ele de dentro para fora, né? Foi essa sensação, essa energia que foi recuperando
toda a saúde dele, foi trazendo mais energia, mais ânimo. Ele tem relatos dele dizendo que tinha vezes dele acordar de madrugada com tanta energia que ele precisava correr. Ele morava no Central Park, ele corria 2 horas da manhã pelo Central Park para gastar um pouco da energia que estava dando. Isso para quem não podia nem amarrar os sapatos, porque nem amarrar os sapatos ele podia lá naquele início. Já era uma vitória, né? E aí ele foi percebendo tudo que ele foi fazendo e foi começando a ensinar as pessoas. Foi fazendo grupos de pessoas para ensinar isso, para compartilhar com os outros o que ele tinha descoberto, né? E que depois, com vários alunos, isso virou o método, eles pegaram tudo isso e formataram no método Sedona, que hoje a gente tem aí, né, que está no mundo inteiro, tem vários cursos, vários institutos espalhados aí pelo mundo, ensinando o método Sedona, que Lester descobriu nele mesmo e foi ensinando para todo mundo. E qual é a origem desse nome? Porque, assim, parece que é um nome brasileiro, né? Sedona, ele morava em Nova York, né? Ele morava lá no Central Park. E de lá ele foi para Sedona, no Arizona. A cidade chama Sedona. Ele mudou e nesse lugar ele construiu um instituto que hoje é o Instituto Sedona, onde tem retiros, onde tem as aulas presenciais, mas tem aulas online também. Então foi por causa do nome da cidade onde ele se instalou depois que ele saiu lá de Nova York. É porque, assim, para a gente que escuta a primeira vez, a gente pensa até que é algo daqui, né? Porque o som, né? Verdade. Não é? Porque é Aham. tipo o transurfing, né? Que alguns falam transurfing, outros transurfing. Mas, assim, que a gente sabe que não é, a origem não é daqui. Mas Sedona já é diferente, né? A gente já pensa nisso. E Sedona é uma cidade linda lá. Sedona é uma cidade bem mística, bem com pontos energéticos lá. Tem muita coisa interessante lá na cidade. E quando vocês falaram, principalmente a Leia, que gosta bastante das perguntas, vocês podem dar alguns exemplos para a gente dessas perguntas que são A usadas? gente ainda não falou da pergunta, né? Nem foi para segurar as pessoas, é que foi fluindo, né? É, Mas funcionou. Sim, se vocês quiserem, a gente já pode até praticar, né? Porque dentre as técnicas, uma delas é a pergunta, é a gente fazer as perguntas para nós mesmos. Tem a técnica do mergulho, onde a gente mergulha na emoção. Tem a técnica da decisão, que é a técnica das perguntas. Tem o soltar holístico, que é quando a gente pega a emoção, os dois lados da emoção, o lado positivo, o negativo, e a gente faz com que aquilo se neutralize. Tem o quinto caminho, onde a gente se aprofunda mais também no método, na emoção. Todas as técnicas vai nos fazer olhar e sentir o que a gente está sentindo. Vai fazer com que a gente olhe para dentro e perceba o que tem lá dentro. E as perguntas não são mágicas, as perguntas não têm nada de místico, é algo para você ser honesto e honesta com você mesmo, para você ver o que você está sentindo e se você quer ou não quer soltar. Então, e não adianta ficar repetindo as perguntas no automático. Quando você se dispor a fazer a técnica, colocar em prática, é necessário que você realmente pare, esteja presente e olhe, esteja frente a frente com a sensação, com o sentimento, com essa emoção que está ali te incomodando no momento, sabe? E as perguntas só tem duas respostas: ou é sim ou é não. Tudo que for diferente de sim é não. Se você parou muito tempo para pensar, para analisar, é não. Se você fala assim, não sei, é não. Ou você quer ou você não quer. Vai depender da sua honestidade. E também não adianta você ficar ali, fazer com a cabeça, sabe? Você começar a raciocinar muito, cara.
para, volta, porque não é para fazer com a cabeça, é para fazer com sentimento. É para você realmente se dar esse tempo de olhar para o que você sente e escolher se quer ou não. E não tem resposta certa. Não tem resposta, tem que ser sim, tem que ser não. Não, é a sua honestidade. Ah, mas se eu disser sim, eu vou soltar. Se eu disser não, eu não vou soltar. Não tem nada a ver. É, dizendo sim ou dizendo não, o que vale é a sua honestidade. É você estar ali íntegro com você mesmo. É você estar realmente disposto a liberar isso, a deixar isso ir. Então, não se apegue. Ah, estou respondendo certo, estou respondendo errado. Não, é apenas deixe o exercício te conduzir. Deixe, vai se permitindo sentir e se for sim, ok. Se for não, ok também. Mas perceba que o que você está fazendo é começando a se olhar por dentro. É começando assim a se compreender, a sentir, a se respeitar. Você está iniciando uma jornada que vai te levar a lugares lindos aí dentro de você. Olha, pelo que ele falou, dentro do método tem várias técnicas. Então a gente vai ter que fazer igual a gente conversou com a Jusil, né? Cada vez vai trazer uma técnica. E aí você vai Podemos? tentar várias vezes, Diego. Não vai ter, a gente não vai deixar você ir embora. Vai ser Eu um falei que prazer estar vocês aqui iam com você. adorar. É muito bom falar sobre isso, a praticar e principalmente a ensinar mais pessoas a conhecer uma coisa que é tão fácil, é tão natural e não depende de ninguém, não depende de nada, depende só de você. E Pois é. quais técnicas você acha que seria legal a gente fazer hoje? Hoje a gente vai fazer a da decisão, que é é a mais famosa das perguntas, né, Leia? Finalmente, É a porta de eu entrada adoro. assim, para o método Sedona e é uma forma de você já sentir os resultados, de você já começar a perceber o quanto isso vai ser bom para você. Ah, Comigo perfeito. funcionou muito, até para a prática do transurf. Eu acho que os dois se casam muito, muito bem, porque no transurf entra a coisa de tirar a importância. E você só tira a importância se você soltar aquilo, né? E como que você Sim, vai soltar? Um trauma de infância, que a pessoa foi abusada ou foi maltratada por pais narcisistas e tudo mais, que a pessoa segura aquilo, como que ela não vai dar importância para aquilo? Só soltando. Aí vem o método Sedona ensina a soltar e a ver esse sentimento, você acolher e soltar para você deixar de dar importância. É o é. máximo. Porque no soltar você vai percebendo que o soltar é uma aceitação do que é ou do que foi, mas de forma que, por exemplo, como a Leia deu o exemplo aí, vamos supor de um abuso. Quando você olha para um abuso, você lembra de um abuso, traz todo aquele sentimento, toda aquela bagagem, trauma que aquilo te causou. E você vai começar a trabalhar o que ficou em você. Essa aceitação é no que você está carregando do trauma, das sensações, das emoções que vieram daquilo. Você não está aceitando o ato, o fato. Você não está concordando com o que aconteceu, mas você está se acolhendo com o que você carregou daquilo. Então, esse trabalho interno é com que você está sentindo a respeito daquilo, ou a respeito da pessoa, ou a respeito de uma situação, de um fato. O soltar, ele trabalha esse interno, entende? Não é trabalhar o externo, não é trabalhar o que aconteceu, não é ir lá querer mudar aquilo que aconteceu e consertar aquilo que aconteceu, não podia ter acontecido. Não é isso. Se torna mais leve. Seria como se estivesse saindo do papel da vítima e olhando de fora. Quando você começa a observar, né, a coisa, o fato, você se separa disso. Então, nessa separação, você começa a perceber o que está aqui dentro. É nisso que a gente vai trabalhar. O foco e a nossa atenção vai
para nós, não para o externo, não para aquela lembrança, mas o que eu sinto quando eu lembro, o que, o que meu corpo reage àquelas lembranças e memórias. É como se estivesse olhando de fora, se libertando daquele corpo e olhando de fora aquela situação. Porque dessa forma você para de se identificar com aquilo, você permite que aquilo que você vê o que você carregou daquilo, né? Que você, porque quando a gente olha para um trauma desses, e na maior parte das vezes o que a gente fica na cabeça? Ai, aquilo não podia ter acontecido, aquilo não gostei daquilo, você Se sente quer toda culpado, vez né, de estar no isso. lugar. E toda vez que você quer voltar no passado para consertar, para mudar, para melhorar, ou seja, que forma você quer interagir com aquilo, você está criando uma resistência e está criando mais dor em cima do que já é. Então, no soltar, a gente vai trabalhar no que a gente carregou daquilo, o que a gente ainda sente por aquilo. A gente começa a tirar a importância daquilo. Então, e aí você vai soltando esse apego àquilo, à história, porque toda vez que você ainda conta e reconta a história, você alimenta mais daquela energia que está aqui parada. Toda vez que você justifica a história, você sempre está alimentando e fazendo aquilo crescer, né? E esse peso vai ficando cada vez mais difícil, vai inflamando mais o corpo, vai adoecendo mais o corpo e a gente já sabe onde vai. Então, a gente vai trabalhar as emoções dessa forma. A gente vai na raiz, a gente vai aqui para dentro, né? A gente tira o foco lá do externo e coloca o foco e a atenção no que o corpo ainda guarda, o que o corpo sente. E quando a gente começa a acolher e a aceitar isso, aceitar o que eu sinto, não é aceitar a história, aceitar o que eu estou sentindo, isso vai chegando ao fim, porque você vai dando vazão para aquilo sem resistir. Então aquilo começa a fluir, começa a sair. E você começa a se esvaziar e tirar o peso que você carregou durante tanto tempo. A partir disso, a partir dessas perguntas que eu vou fazer, você vai olhar para você, você vai olhar para o que você sente e não se julgue, não se critique, não se compare. Tudo isso vai fazer com que a coisa aumente. Então, somente observe. Você, todo mundo que estiver assistindo agora, já pode começar a olhar, a sentir, a trazer algo que está desconfortável, algo que dói. Sabe aquelas lembranças que a gente evita, aquilo que a gente prefere manter escondido, aquilo que a gente prefere esquecer, negar? Tudo isso são coisas que provavelmente está aí te trazendo dores no presente, desconfortos no presente, e ainda pior, te fazendo reviver mais daquilo, porque se você está com essas histórias na cabeça, você naturalmente está construindo mais dessas histórias aqui no seu presente. Então, uma forma de sair de ciclos repetitivos também é você começar a olhar para isso agora de uma forma diferente. Não de recriar mais. Agora é de se esvaziar disso. Se esvaziando disso, você para de recriar mais disso também. Então, pode ir trazendo memórias, lembranças, se tiver com alguma dor física também, o método Sedona funciona para dores físicas. E para isso a gente começa a estar presente. Para tudo nessa vida funcionar, é necessário que a gente esteja presente. A presença é uma coisa que devia ensinar a gente na escola. Lá no pré-escolar, a gente já devia aprender a estar presente. No Transurfing ficar entre as duas telas, né? Que é isso também. Mas então vamos estar presente aqui agora. Como eu estou presente? A gente começa a trazer as sensações do corpo, ficar presente com o que a gente está sentindo. Primeiramente com a respiração. Então, eu vou ensinar vocês agora, talvez muita gente já conheça, o suspiro fisiológico, que é o quê? Você puxa o ar o máximo que você conseguir pelo nariz. Quando você acha que não cabe mais nada, você puxa mais um pouco e segura o máximo que você puder.
Isso é bom, traz o corpo, as sensações, traz naturalmente para a presença. Então, puxa todo o ar que conseguir pelo nariz. Quando não couber mais nada, puxa mais um pouquinho. E segura o máximo que você conseguir. E solta. Na hora que você soltar, você já começa a sentir seu coração batendo, começa a sentir o toque da sua roupa na sua pele, começa a sentir o cheiro do seu ambiente, a brisa, o vento no seu rosto, começa a sentir a temperatura do ambiente onde você está, vai trazendo as sensações para o corpo, continue respirando e pela barriga, vai sentindo aí o peso dos seus pés no chão, o seu peso na cadeira, vai sentindo, mesmo de olhos fechados ou de olhos abertos, você sente o ambiente onde você está, o teto, o chão, as paredes ao seu redor. Você vai trazendo toda a sua consciência para o agora, toda a sua atenção para esse momento. Pés no chão, suas costas na sua cadeira, expirando pela barriga, você sente o ar entrando pelo nariz, saindo, percebe? E agora coloque toda a sua atenção no seu peito. Essa região do peito, entre o coração e o estômago, é onde a gente mais sente. Todas as nossas sensações estão muito presentes aqui nessa região do plexo solar. Então perceba o que você está sentindo, mas não julgue o que você está sentindo. Apenas se permita olhar, se permita observar as sensações que estão aí agora. Se você se perceber querendo interagir, dar nomes, pare, volte. É apenas sentir no seu corpo como é que isso está mexendo aí internamente. Pode estar expandido, pode estar contraído, pode estar arrepiado, tensionado, pode ter alguma dor, algum desconforto, e você não vai resistir a isso. Você, pela primeira vez, faça diferente. Deixe estar como está. Não queira mudar, não queira trocar, não queira melhorar, não queira cortar. É o que é. Nesse momento é o que você está sentindo. Não tenha medo de sentir. Se permita sentir isso que você está sentindo agora nesse momento. Não resista, não reprima, não se identifique. É apenas uma energia que quer passar, quer sair. É apenas uma sensação que nesse momento quer sair. E olhando para isso, se permitindo sentir isso, eu vou fazer a pergunta e você responda sim ou não. Pode ser mentalmente, pode ser verbalmente, não importa. O importante é que você responda e que seja verdadeiro com você mesmo. Sabe o que você está sentindo? A memória, a lembrança, os sons, vozes, filmes, seja o que for que apareça. Se permita sentir e nesse momento você pode soltar o que você está sentindo, sim ou não. Você soltaria o que você está sentindo, sim ou não. Perceba seus ombros, se está contraído, relaxe os ombros, relaxe o abdômen. Nesse momento a gente percebe várias tensões no corpo. E se você estiver tenso, significa que ali tem uma resistência, tem um bloqueio. Então relaxe os ombros, solte os ombros, deixe isso fluir. Vou repetir as perguntas. Você pode soltar isso que você está sentindo? Sim ou não?
Você soltaria isso que você está sentindo? Sim ou não? Você é capaz de soltar isso que você está sentindo? Sim ou não? Se você pudesse realmente soltar isso que você está sentindo, você soltaria? Sim ou não? Você prefere continuar sentindo isso ou você prefere soltar? E quando? Quando você poderia soltar isso? Quando é um convite para que você possa soltar agora? Respira, puxe uma respiração profunda pelo abdômen, perceba como você está se sentindo agora. Nós vamos repetir mais uma rodada e você perceba como você está se sentindo, estava se sentindo no início, para comparar como você vai estar se sentindo lá no final. Então, mais uma vez, olhe para o que você está sentindo, principalmente nessa região do peito, estômago. Perceba o que você está sentindo. Observe isso que você está sentindo. Sem reprimir, sem resistir, sem se identificar com isso que você está sentindo. E só agora, é só nesse momento, você pode soltar isso que você está sentindo. Você soltaria isso que você está sentindo? Se você pudesse, você realmente soltaria isso que você está sentindo? E quando? Quando você pode soltar isso? Quando é um convite para que você possa soltar agora. Porque se não for agora, quando, né, gente? Perceba a sensação. E a gente vai repetindo essas perguntas até que essa sensação chegue ao fim. Até que você sinta esse alívio que é deixar isso ir. E você vai repetindo, mas muito cuidado para que isso não entre no automático. É perguntar, estar presente e ser honesto com você mesmo. É você continuar, mas sem entrar nesse automático, nessa repetição automática. Porque é necessário estar presente. E na presença você consegue sentir. E muita gente fala assim, mas eu não estou sentindo nada. Esse nada também é uma sensação. Esse nada você não está sentindo, entende? É como se fosse uma apatia. E você, para sair desse estado apático, você vai tirando essas camadas e você vai subindo naquela escala das emoções. Lester tinha a escala, né? Que começa lá na apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho. Então, à medida que a gente vai soltando, a gente vai subindo nessa escala energética. E essa escala, a escala original, vem de Lester. Depois, várias outras pessoas, né, foi fazendo outras escalas, acrescentando mais emoções, mas a primeira, quem criou foi Lester. Depois veio David Hawkins, que criou a dele, né, e tem vários outros que foi acrescentando aí. Mas é isso, a gente vai passando por essas emoções até chegar lá na coragem, aceitação e paz. Viu, gente? São basicamente 3 perguntas que mudam tudo. Para mim fez muito sentido, porque eu tinha umas coisas que eu tinha que soltar, e aí eu ficava nessa de me perguntar, eu poderia soltar isso? E não tem problema falar não também, né, Diego? Fale não se você tiver que falar um não. Não, eu não posso soltar isso porque eu tô com raiva. Mas eu soltaria se eu pudesse? Se eu pudesse, eu soltaria. Sim, claro, eu soltaria. E quando? Eu não vou deixar para ano que vem, eu quero soltar agora. Então, quando desbrava tudo, que você fala, eu quero soltar agora. E você vai se permitindo, e a coisa, quando você vê, tá pequenininha, você já soltou o que tinha que soltar. Essas perguntas são simples, não tem como embolar a cabeça, e você tem que ser só verdadeiro com suas respostas, né? E escolher o soltar, né? Não tem como. Você tem que escolher, eu quero soltar esse negócio.
E é fazer. profundo, né? Porque faz a gente olhar lá no fundo, olhar para dentro. E você tem hora que dá um tilt. Quero ou não quero? Solto ou não solto? E a gente não fique com medo de dizer não, de dizer sim. Não é a resposta que vai soltar, é a sua decisão de olhar para o que você está sentindo. É essa coragem de olhar, né? Essa escolha de sentir, de se respeitar. E não é para soltar só sentimento ruim, não, né? Aquilo que a gente quer também, aquela coisa de euforia toda também, a gente vai soltando e acolhendo, aquela coisa que ansiedade de futuro, de coisas que a gente quer, a gente vai soltando também, né, Diego? Não é só os É, sentimentos ruins. você pode soltar tudo, tudo, por exemplo, tudo que você pensa, porque muita gente fala assim, eu posso soltar para ter isso, para ter aquilo. Na verdade, o que você vai soltar é o que você está sentindo em relação àquilo. A gente não solta as coisas físicas. Você começa a perceber que o que você está sentindo é o que você começa a trabalhar. E não e Falta o que um estava erro aprendendo, né? porque é o que está ali em segundo plano, né? Te bloqueando. Porque por mais que lá na cabeça você tá, eu quero, eu quero, eu quero, lá no sentimento tá, não posso, tenho medo, não é para mim, não mereço. É o que está em segundo plano, é o que você está sentindo ali por trás. E um erro muito grande de quem começa a aprender também é achar que tem que se libertar, tipo assim, eu tenho que expulsar isso para fora, eu preciso colocar essa sensação para fora. A gente, para que isso saia, primeiro é preciso que você aceite. Não é você pegar e pôr para fora a força. Não é forçar isso a acabar, chegar ao fim. Não, primeiro é aceitar que você sente isso, acolher esse sentimento e deixar que isso vá. Não é você que vai pôr isso para fora. Na verdade, o sentimento quer ir embora, né? A gente que fica segurando ali, você não vai, porque eu quero te sentir todo dia, eu odeio aquela pessoa, eu odeio o que aconteceu comigo há anos atrás, mas o sentimento aqui, ó, deixa eu ir embora, pelo amor de Deus. Você vai abrir, você vai entrar no estado de abertura interna, né, para que aquilo passe e vai passar. Se você permitir, vai chegar ao fim. Mas é necessária a sua permissão, né, essa sua abertura. E é isso que a gente aprende no método. É lindo, né, gente? Tá Tá desligado, fechado. Marta, o microfone. É que meu cachorro estava latindo aqui. Tirar. Eu acho que esse exercício as pessoas podem fazer, aproveitar ele e fazer várias vezes, porque eu acho que às vezes com a condução fica mais fácil, né? Até para ter uma disciplina maior, né? Com o método, né? Isso. E assim, a gente vai encerrar agora, mas pedindo que você prometa, vocês dois, voltar para dar mais dicas para gente, para fazer mais exercício, porque tenho certeza que as pessoas vão adorar, porque a gente adorou, né, Caco? E também, se alguém quiser praticar mais, lá no meu canal tem uma playlist de 21 dias, onde você pode praticar lá 21 dias direto, colocando isso em prática. E até você perceber, igual eu falei, a técnica vai se tornar obsoleta depois que você aprende. Porque a hora que você começa a se permitir sentir naturalmente, você não precisa mais se perguntar. E muitas das vezes, na hora que você já está ali se perguntando, você já aconteceu. A hora que eu posso soltar, eu soltaria quando? Você percebe que no início você soltou, porque você já entrou naquilo disposto. Você já entrou disposto a soltar. Então, na hora que você se pergunta, eu posso soltar? Já senti, já foi. Né? Você para de apegar. A coisa já vai acontecendo naturalmente. Não, perfeito. Mas a gente, mesmo o pessoal indo assinar o canal de vocês, mesmo tendo lá os 21 dias, mas a gente quer que vocês voltem. Claro, com certeza, está marcado. Eu quero.
A gente pode se E tem aprofundar em muito mais assunto, técnicas. para falar sobre as 4 raízes, né, Diego? Eu acho sensacional as pessoas saberem sobre as 4 raízes e soltar esse Isso. negócio. A gente percebe que muitas dessas dores e desses sentimentos que a gente se apegou vêm de alguns desejos, que são desejos de controle, desejo de aprovação, desejo de segurança e o desejo de unificação ou separação. Então, a gente percebe que muitas das nossas dores vêm desses desejos que a gente tem, sabe? Então, é Uhum. muito interessante a gente trabalhar Ficar para essas raízes próxima, né? também. 4 raízes. Já vai deixar no descritivo os contatos do Diego e da Leia, para vocês assinarem o canal deles também. Mas a gente quer muito que vocês aqui sempre com a gente, porque é maravilhoso, assim, são várias possibilidades que a gente encontra, né, de cura, de autoconhecimento, de troca. E quando a gente tem esse bate-papo, fica tudo tão mais leve, né? A gente adora fazer podcast aqui no canal, porque assim é sempre muito gostoso, né? E não tem como não ser bom. Não, é impossível não ser bom, né? Então, isso pra gente é sempre muito bom. É muito E bom estar aqui, aprende é muito muito bom dos compartilhar isso. apresentadores, aprende muito. Não, e Né? cada vez que eu falo sobre o assunto também, é mais coisa que eu estou aprendendo, que eu estou soltando, porque é uma caminhada. Todo dia a gente aprende mais um pouco, a gente sobe mais um degrau, né? Faz parte, é bom compartilhar. Não, com certeza, a gente ama. A gente está muito feliz hoje de ter vocês aqui. É um mês 9, é um mês que a gente está trazendo muito autoconhecimento, né? A gente já vem fazendo isso já há algumas semanas e a gente está muito feliz porque o nosso canal, né, o Recanto Sati vai fazer aniversário dia 14. Então, é mais um ano, né? A gente começou aqui fisicamente em 2019. Aqui a gente vai fazer 4 anos, né, no final do ano, e assim, a gente está muito feliz com as pessoas que a gente está trazendo aqui, a gente tá ampliando muito, né, as pessoas que a gente acreditam na mesma coisa que a gente, que é no bem-estar, fazer bem ao próximo, multiplicar o conhecimento que a gente tem com o maior número de pessoas. Então, assim, fazer o bem é muito o nosso objetivo e tenho certeza que é o de vocês também. Então, as portas estão sempre abertas para vocês e a gente espera que vocês voltem em breve, tá bom? Obrigado pelo convite, adorei estar Obrigada. aqui. Eu também, foi ótimo. Inclusive, o podcast foi ótimo hoje. Eu tava aqui só toda arrepiando toda hora que o Diego falava. O Diego fala muito lindo, cara. Não sei. De coração, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês, e as portas vão estar sempre abertas para vocês no momento que vocês quiserem. E, pessoal, sigam o Diego nas redes sociais, sigam Leia nas redes sociais dela também, tá bom? Um beijo. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada. Continue soltando, hein? Obrigada. Obrigado.